Muito bem, pessoal. Segundo Maurice Cruzet, desde o fim das operações militares na Europa e na Ásia, as desconfianças se agravam, os mal-entendidos, as suspeitas, as acusações se acumulam de parte a parte. As oposições entre os aliados se aprofundaram e culminaram, em alguns anos, em um conflito que, em todos os domínios, salvo o das armas, assumiu o caráter de uma verdadeira guerra. É a Guerra Fria, acompanhada de uma espetacular dissolução de alianças que caracteriza o segundo pós-guerra. Sobre a Guerra Fria, é correto afirmar. Vamos ver lá o que ele fala a respeito da Guerra Fria. Ocorreu entre 1947 e 1991 e foi caracterizada pela divisão do mundo em dois blocos políticos e ideológicos antagônicos. De um lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do outro, os Estados Unidos. O que está correto aqui? Bom, tem realmente essa divisão do mundo em dois blocos políticos antagônicos e ideológicos. Beleza. De um lado estava a União Soviética, do outro estavam os Estados Unidos. A ressalva é que ele coloca aqui, como data de início da Guerra Fria, o ano de 47, quando, na verdade, começou a Guerra Fria já na Conferência de Potsdam. Tá? Apesar de que esse dado, essa questão de você colocar uma cronologia na Guerra Fria, seja de extrema complexidade, já que existem várias visões de vários historiadores diferentes, e aqui, nessa questão, apesar dele não citar no texto que o Maurice Cruzet coloca que a data para ele, Maurice Cruzet, de início da Guerra Fria, é o ano de 47, pois é, acaba se tornando essa a correta afirmativa, por conta de uma visão historiográfica do cara que escreveu o texto. Correta para a letra A. Porém, com essa ressalva aqui, pode pintar para você isso aqui, está correto. Isso aqui também está correto. Perfeito? Tem gente que considera como início da Guerra Fria a criação, por exemplo, da OTAN, que acontece em 49. Então, você tem várias versões historiográficas, tá? Mas essa aqui é uma delas e está correta. Ocorreu entre 45 e 68 e foi caracterizada pela divisão do mundo em dois blocos políticos e ideológicos antagônicos. De um lado, os países do primeiro mundo, do outro, os países em desenvolvimento. Dois erros. O primeiro está aqui, tá? O segundo está aqui, ó. De um lado, realmente, estão os países do primeiro mundo, que são os que fazem parte do bloco capitalista. O outro não é dos países em desenvolvimento. Esse aqui seria o chamado terceiro mundo, que a princípio seria a terceira via, sem alinhamento ao primeiro mundo, capitalista, sem ligação ao segundo mundo, socialista. Falso, portanto. Ocorreu após a derrota dos Estados Unidos no Vietnã. Mentira, depois do final da Segunda Guerra. Dividindo a Ásia em dois blocos. Bobagem também. Então aqui, nem cogitando a possibilidade. Aqui também é errado. Vamos riscar para ficar padrão. Letra D. Ocorreu entre 45 e 91. As datas estão corretas. E foi caracterizada pela divisão do mundo em dois blocos políticos e biológicos antagônicos. Opa, a informação também está correta. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados. Está correto. Do outro, as forças do terrorismo internacional. O que está errado. Então aqui, ó, o que está errado nessa afirmativa. Agora repare, olha as datas aqui. Corretinha. Ele brincou com duas visões historiográficas para tentar confundir o candidato. O que ele errou foi aqui, um erro grave, inclusive. Jamais alguém marcaria essa afirmativa, a não ser por muita desatenção. Existe desde o final da Segunda Guerra e opõe a doutrina Truman ao plano Marshall. Pelo contrário, os dois aqui, ó, complementam-se. A doutrina Truman é a doutrina dos dominós, né? É o medo norte-americano de que os países, como um jogo de dominó, naquela situação em que você bate numa peça, uma vai caindo em cima da outra, de que os países socialistas poderiam fazer isso aqui. A União Soviética bater em um e ir um empurrando o outro em direção ao socialismo. Tá? E o plano Marshall é um plano de recuperação econômica dos países que participaram da Segunda Guerra Mundial. Falso, portanto, também. Beleza? Tranquilo?